Você já parou para pensar que talvez o maior perigo em relação ao dinheiro não seja a falta dele? Talvez o maior perigo seja conseguir tudo aquilo que você sempre desejou e descobrir que ainda existe um vazio dentro de você. Porque muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás da riqueza, acreditando que o dinheiro será a resposta para todas as suas dores. Elas acreditam que quando tiverem uma casa melhor, uma conta bancária maior, mais reconhecimento e mais conforto, finalmente encontrarão paz. Mas existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. E se você conquistar tudo o que deseja e ainda assim perder aquilo que realmente importa? E se a busca pela riqueza fizer você esquecer quem você é? E se o dinheiro, que deveria ser uma ferramenta para construir uma vida melhor, se tornar uma prisão invisível que controla seus pensamentos, suas escolhas e seu coração? Essa é uma reflexão que atravessa gerações. Uma mensagem profunda que encontramos nos ensinamentos de Jesus e também nas grandes filosofias de crescimento pessoal estudadas por Napoleon Hill. Porque antes de conquistar riquezas externas, o ser humano precisa construir uma riqueza interna. Antes de dominar recursos, precisa aprender a dominar a si mesmo. Antes de buscar uma grande vitória no mundo, precisa vencer as batalhas que acontecem dentro da própria mente. E talvez você esteja assistindo este vídeo neste momento porque existe algo dentro de você dizendo que sua vida pode ser maior. Talvez você esteja cansado de lutar todos os dias e sentir que nunca sai do lugar. Talvez você tenha trabalhado muito, se esforçado muito, mas ainda sente que existe uma barreira invisível impedindo sua evolução. Mas eu quero dizer algo importante para você. A sua história ainda não terminou. O lugar onde você está hoje não define o lugar onde você pode chegar amanhã. Na Bíblia encontramos diversos momentos em que pessoas comuns foram chamadas para viver algo extraordinário. Pessoas que enfrentaram medo, pessoas que enfrentaram perdas, pessoas que caminharam por caminhos difíceis, mas que descobriram uma força maior quando decidiram confiar, agir e permanecer firmes, porque a transformação verdadeira começa primeiro dentro. Antes de existir uma mudança nas circunstâncias, precisa existir uma mudança na consciência. Antes de uma nova realidade aparecer, uma nova mentalidade precisa nascer. E essa é uma das maiores lições que encontramos quando estudamos a filosofia de prosperidade de Napoleon Hill. O sucesso não começa apenas com aquilo que você possui. Ele começa com aquilo que você acredita ser capaz de construir. A mente é o primeiro território onde uma grande conquista acontece. Todos os grandes resultados que vemos no mundo nasceram primeiro como uma ideia dentro da mente de alguém. Uma empresa começou como uma visão. Uma invenção começou como um pensamento. Uma transformação começou como uma decisão. A pergunta é: que tipo de pensamentos você tem alimentado todos os dias? Você está fortalecendo sua fé ou alimentando seus medos? Você está construindo seu futuro ou permitindo que seu passado controle suas decisões? Porque aquilo que você repete constantemente dentro da sua mente começa a influenciar a maneira como você enxerga as oportunidades ao seu redor. Uma pessoa que acredita que nasceu para vencer, procura caminhos. Uma pessoa que acredita que nasceu para perder, encontra desculpas. A diferença muitas vezes não está nas circunstâncias. Está na interpretação que cada pessoa dá às circunstâncias. Talvez você tenha passado por momentos em que perdeu dinheiro. Talvez tenha enfrentado rejeições. Talvez pessoas tenham duvidado da sua capacidade. Mas existe algo que ninguém pode tirar de você: a capacidade de aprender, a capacidade de crescer, a capacidade de reconstruir.
O dinheiro pode desaparecer, as oportunidades podem mudar, as circunstâncias podem se transformar, mas uma mente fortalecida, uma fé firme e um propósito claro continuam sendo uma fonte de criação. E é exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo, sobre o verdadeiro significado da riqueza, sobre o aviso profundo de Jesus em relação ao dinheiro, sobre por que algumas pessoas possuem riquezas, mas continuam vazias, e por que outras, mesmo enfrentando dificuldades, carregam uma força interior que ninguém consegue destruir. Antes de continuarmos, quero fazer um pedido especial para você. Se você acredita que mensagens como esta podem ajudar pessoas que estão buscando uma transformação em suas vidas, inscreva-se agora no canal. Deixe o seu like, porque essa simples atitude ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança e motivação. Escreva nos comentários: eu escolho construir uma vida com propósito. Faça desse comentário uma declaração para você mesmo, porque quando você declara uma decisão, você começa a fortalecer a identidade da pessoa que deseja se tornar. Agora, prepare seu coração, porque nos próximos minutos você vai descobrir uma perspectiva sobre dinheiro, fé e prosperidade que pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua própria jornada. Talvez você nunca mais olhe para a riqueza da mesma maneira. Imagine por um instante que todo o dinheiro que você sempre desejou estivesse diante de você. Notas, ouro, propriedades, oportunidades, tudo ao alcance das suas mãos. Agora, faça a pergunta que poucos têm coragem de responder. Esse dinheiro faria de você uma pessoa melhor, ou apenas revelaria quem você sempre foi? Durante muitos anos, estudei homens que construíram impérios e outros que perderam tudo o que possuíam. Observei milionários que usavam sua fortuna para levantar famílias, transformar comunidades e criar oportunidades para milhares de pessoas. Também vi homens igualmente ricos destruindo a própria vida porque nunca aprenderam a governar o próprio coração. Foi então que compreendi uma verdade que mudou completamente minha forma de enxergar a prosperidade. O dinheiro não transforma ninguém. O dinheiro apenas amplia aquilo que já existe dentro de cada ser humano. Se existe bondade, ela cresce. Se existe generosidade, ela se multiplica. Mas se existem orgulho, egoísmo e ganância, essas sementes também florescem quando encontram o combustível da riqueza. É exatamente por isso que tantas pessoas passam a vida inteira perseguindo dinheiro, enquanto ignoram a construção do próprio caráter. Elas acreditam que, quando finalmente alcançarem a prosperidade, todos os seus problemas desaparecerão. No entanto, aquilo que não foi resolvido na mente acompanha a pessoa em qualquer nível financeiro. Permita-me fazer uma pergunta que talvez provoque um silêncio dentro de você. Se hoje sua renda aumentasse 10 vezes, você administraria essa abundância com sabedoria ou permitiria que ela controlasse sua vida? Não responda rapidamente. As respostas mais importantes nunca são encontradas na pressa. Os ensinamentos de Jesus chamam repetidamente a atenção para a condição do coração humano. A questão nunca foi a existência do dinheiro, mas o lugar que ele ocupa dentro da alma. Quando o dinheiro deixa de ser uma ferramenta e passa a se tornar um senhor, a liberdade desaparece. Quando ele ocupa apenas o lugar de um instrumento para cumprir um propósito maior, a prosperidade encontra um terreno fértil para permanecer. Essa compreensão muda completamente a maneira de olhar para a riqueza. Durante muito tempo, ensinaram pessoas honestas a sentir culpa por desejar prosperar. Como consequência, muitos passaram a acreditar que viver em dificuldades era uma demonstração de virtude. Mas existe uma diferença profunda entre simplicidade e escassez, entre humildade e resignação.
A verdadeira humildade não rejeita a abundância, ela apenas se recusa a ser dominada por ela. Foi estudando homens e mulheres que venceram grandes obstáculos que compreendi outra lei silenciosa da vida. Toda riqueza exterior nasce primeiro de uma construção invisível. Antes da primeira conquista existe uma decisão. Antes da primeira oportunidade existe uma mudança de pensamento. Antes da primeira vitória existe uma batalha silenciosa travada dentro da mente. É nesse campo invisível que o destino financeiro começa a ser escrito. Olhe para sua própria história. Quantas vezes você acreditou não merecer algo melhor? Quantas oportunidades foram perdidas porque uma voz interior dizia que você não era capaz? Quantos sonhos permaneceram enterrados apenas porque o medo parecia mais forte do que a esperança? Essas perguntas incomodam porque revelam uma verdade que poucos aceitam. Muitas das correntes que prendem uma pessoa não estão em suas circunstâncias, mas em suas crenças. A prosperidade não começa na carteira. Ela começa na consciência. O universo recompensa aquilo que você acredita ser possível construir através da ação constante, da disciplina e da perseverança. Pensamentos isolados não transformam destinos. O que produz resultados é a união entre uma mente disciplinada, uma fé firme e atitudes repetidas todos os dias. Repita silenciosamente para si mesmo: eu escolho crescer. Eu escolho agir com sabedoria. Eu sou responsável pelas decisões que moldam o meu futuro. Minha prosperidade começa dentro de mim. Essas palavras não possuem poder por si mesmas. Elas ganham força quando passam a orientar suas escolhas diárias, seus hábitos e sua maneira de enfrentar cada desafio. Talvez você tenha enfrentado perdas, rejeições ou momentos em que tudo parecia conspirar contra seus sonhos. Talvez tenha olhado para outras pessoas prosperando enquanto sua vida permanecia estagnada. Ainda assim, nenhuma dessas circunstâncias possui autoridade para determinar seu destino definitivo. Toda grande transformação começa quando um ser humano decide abandonar a identidade da escassez e assumir a responsabilidade pelo próprio crescimento. Lembre-se sempre desta verdade: o dinheiro chega e vai embora. O caráter permanece. A riqueza pode ser perdida e reconstruída inúmeras vezes. Mas quando uma pessoa fortalece sua mente, desenvolve disciplina, cultiva integridade e encontra um propósito maior do que si mesma, ela passa a carregar dentro de si uma fonte que nenhuma crise consegue destruir. É por isso que afirmo com convicção: o maior patrimônio que alguém pode construir nunca será uma conta bancária, mas uma mente preparada para criar valor, servir com excelência e permanecer firme mesmo diante das tempestades. A jornada da verdadeira prosperidade começa exatamente nesse momento, quando você deixa de perguntar quanto dinheiro deseja ganhar e passa a perguntar em quem precisa se transformar para merecer administrar grandes riquezas. E a resposta para essa pergunta abrirá a porta do próximo passo desta jornada. Existe uma pergunta que mudou completamente a direção da minha vida, e talvez ela também transforme a sua. Se tirassem absolutamente tudo o que você possui hoje, sua mente seria capaz de reconstruir sua riqueza? Pense cuidadosamente antes de responder, porque essa resposta revela muito mais sobre o seu futuro do que qualquer saldo bancário. Ao longo de minha jornada estudando homens e mulheres que alcançaram extraordinário sucesso, descobri uma verdade que poucos têm coragem de aceitar: a pobreza raramente começa na carteira. Ela nasce muito antes em um lugar invisível, onde ninguém além de você pode entrar, sua própria mente. Tudo começa com uma ideia, tudo começa com uma crença, tudo começa com uma voz silenciosa
que insiste em repetir aquilo que você acredita ser. Alguns acordam todas as manhãs dizendo para si mesmos: nunca conseguirei. Outros dizem: talvez um dia. Mas existe um grupo muito pequeno de pessoas que declara, antes mesmo de qualquer resultado aparecer: eu encontrarei um caminho. É esse pequeno grupo que muda a própria história. Durante muito tempo observei pessoas extremamente talentosas permanecerem presas à escassez. Trabalhavam duro, eram honestas, possuíam conhecimento, mas carregavam dentro de si um inimigo invisível. Acreditavam que nasceram para sobreviver, não para prosperar. Essa crença é mais destrutiva do que qualquer crise econômica, porque uma crise pode passar, mas uma mente limitada cria novas crises, mesmo quando as oportunidades aparecem. Você já percebeu como algumas pessoas recebem uma excelente oportunidade e imediatamente encontram dezenas de razões para recusá-la? Elas dizem que é arriscado, que não é o momento, que alguém mais preparado fará melhor. Na realidade, não é a oportunidade que assusta, é a transformação que ela exige. Os ensinamentos de Jesus frequentemente convidavam as pessoas a abandonar o medo e confiar. Não era um convite à passividade, mas à coragem. A fé verdadeira não elimina os desafios, ela dá força para enfrentá-los. E foi exatamente isso que encontrei em todas as pessoas que reconstruíram suas vidas depois de grandes fracassos. Elas decidiram acreditar antes de enxergar. Essa decisão mudou tudo. Lembro-me de um homem que conheci durante minhas pesquisas. Ele havia perdido praticamente tudo o que possuía. Sua empresa fechou, suas economias desapareceram e muitos dos que se diziam amigos se afastaram. Enquanto caminhávamos por uma rua movimentada, ele olhou para os prédios ao redor e disse algo que jamais esqueci: eu perdi meu dinheiro, não perdi minha capacidade de criá-lo novamente. Naquele instante compreendi que sua verdadeira riqueza nunca esteve em sua conta bancária. Ela estava na forma como sua mente interpretava a derrota. Enquanto muitos enxergam o fracasso como um ponto final, os vencedores o enxergam como uma sala de aula. Cada erro se transforma em experiência. Cada dificuldade desenvolve resistência. Cada queda fortalece o caráter. Foi então que percebi outra lei silenciosa da prosperidade. Sua mente funciona como um jardim. Se você não escolher conscientemente o que plantar, o medo, a dúvida, a comparação e a insegurança ocuparão esse espaço. Nenhum agricultor espera colher trigo depois de plantar espinhos. Da mesma forma, ninguém pode esperar uma vida abundante cultivando pensamentos de derrota todos os dias. Pergunte a si mesmo neste momento: quais pensamentos tenho alimentado diariamente? Estou construindo minha prosperidade ou fortalecendo meus próprios limites? Estou vivendo pelos meus sonhos ou pelos meus medos? Essas perguntas podem incomodar, mas toda transformação começa quando a verdade encontra espaço dentro de nós. A partir daquele dia, passei a desenvolver um hábito simples, porém poderoso. Todas as manhãs, antes que qualquer preocupação ocupasse minha mente, eu escolhia conscientemente aquilo que desejava alimentar. Visualizava meus objetivos, recordava meu propósito, fortalecia minha fé, planejava minhas ações e, acima de tudo, recusava-me a permitir que o medo conduzisse minhas decisões. Não porque eu nunca sentisse medo, mas porque compreendi que coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar avançando, mesmo quando ele tenta nos convencer a desistir. Repita silenciosamente para si: minha mente é maior que meus obstáculos. Minha fé é mais forte que minhas dúvidas. Cada desafio me aproxima da pessoa que fui chamado a me tornar. Eu escolho pensar como alguém que constrói, e não como alguém que apenas sobrevive.
Essas palavras só terão valor quando forem acompanhadas por atitudes. Pensamentos positivos sem ação produzem apenas ilusão. Mas pensamentos disciplinados, aliados a trabalho consistente, tornam-se uma força extraordinária. Nunca permita que sua identidade seja definida pelas circunstâncias atuais. Você pode estar atravessando um período difícil, pode estar começando do zero, pode ter cometido erros que hoje parecem irreparáveis. Ainda assim, nada disso possui autoridade para determinar quem você será amanhã. A verdadeira batalha nunca aconteceu no mercado, nunca aconteceu na empresa, nunca aconteceu na economia. Ela sempre aconteceu dentro da mente. E quando uma pessoa vence essa batalha interior, começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas dificuldades. Foi exatamente nesse momento que compreendi que existia outro princípio ainda mais profundo, capaz de separar definitivamente aqueles que apenas desejam prosperar daqueles que realmente prosperam. Durante muito tempo, caminhei com uma pergunta que parecia não encontrar resposta. Se Deus deseja que o ser humano viva uma vida de propósito, por que tantas pessoas acreditam que prosperar é algo errado? Em que momento a riqueza passou a ser vista como inimiga da espiritualidade? Será que Jesus realmente condenou o dinheiro? Ou será que o mundo deixou de compreender a profundidade de suas palavras? Essas perguntas me acompanharam por anos. Li livros, estudei a trajetória de homens que construíram fortunas e também daqueles que perderam tudo. Observei empresários, agricultores, professores, líderes, pais de família. Quanto mais analisava suas vidas, mais percebia que existia um princípio comum entre todos os que prosperavam de forma duradoura. Eles não colocavam o dinheiro no centro da existência. Colocavam um propósito. Foi então que compreendi algo que transformou para sempre minha visão sobre a prosperidade. Jesus nunca apresentou o dinheiro como o verdadeiro problema. O perigo sempre esteve na escravidão do coração. Quando uma pessoa vive apenas para acumular riquezas, ela se torna prisioneira daquilo que acredita possuir. Mas quando entende que o dinheiro é uma ferramenta para servir, construir, gerar oportunidades e aliviar o sofrimento de outros, a riqueza deixa de ser um ídolo e passa a cumprir uma missão. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente o destino de uma vida. Pergunte a si mesmo, com sinceridade: se hoje você recebesse uma fortuna inesperada, ela serviria ao seu propósito? Ou substituiria o seu propósito? Essa resposta revela muito mais do que qualquer discurso. Conheci um homem chamado Elias, um comerciante respeitado por sua honestidade. Durante décadas ele trabalhou de sol a sol. Não buscava enriquecer rapidamente. Seu objetivo era simples: cuidar da família, honrar sua palavra e entregar sempre mais valor do que prometia. Muitos zombavam dele. Diziam que era ingênuo por agir com tanta integridade em um mundo onde tantos prosperavam enganando os outros. Mas Elias nunca mudou. Anos depois, enquanto muitos daqueles que enriqueceram de maneira desonesta enfrentavam processos, perdas e isolamento, Elias continuava crescendo. Seus clientes confiavam nele, seus funcionários o respeitavam, sua família permanecia unida. Quando lhe perguntei qual era o segredo de sua tranquilidade, ele sorriu e respondeu: a riqueza que protege minha vida não está guardada no banco. Ela está guardada na confiança que construí ao longo dos anos. Jamais esqueci essas palavras. Naquele instante, compreendi que a verdadeira prosperidade produz paz, não ansiedade. Ela permite dormir com a consciência tranquila. Ela fortalece relacionamentos em vez de destruí-los. Ela amplia a capacidade de servir em vez de alimentar a vaidade. Foi exatamente isso que encontrei em praticamente todos os homens e mulheres que permaneceram prósperos durante muitos anos. Eles entendiam que sucesso sem caráter é uma construção sobre areia.
Pode impressionar por um tempo, mas cedo ou tarde desmorona. Você já observou como algumas pessoas conquistam tudo muito rapidamente e pouco tempo depois perdem absolutamente tudo? Não foi a falta de dinheiro que as destruiu, foi a falta de preparo. A riqueza apenas acelerou aquilo que já existia dentro delas. Por outro lado, pessoas que cultivam disciplina, honestidade e domínio próprio costumam reconstruir sua vida mesmo depois das maiores perdas. Elas carregam dentro de si um patrimônio invisível que ninguém pode roubar. Essa foi uma das maiores lições que aprendi. Prosperidade verdadeira não é apenas possuir recursos, é desenvolver a capacidade de administrá-los com sabedoria. É permanecer humilde quando todos o elogiam. É continuar íntegro quando ninguém está olhando. É lembrar diariamente que cada conquista traz consigo uma responsabilidade ainda maior. Foi então que comecei a perceber algo extraordinário. Quanto mais uma pessoa desenvolve gratidão, mais oportunidades parece enxergar. Quanto mais reclama da vida, mais obstáculos encontra. Não porque o universo favoreça alguns e rejeite outros, mas porque a mente sempre procura evidências daquilo em que escolheu acreditar. Quem acredita que tudo dará errado, passa a enxergar apenas problemas. Quem acredita que existe uma solução, mantém os olhos atentos até encontrá-la. É por isso que a esperança não é ingenuidade. Ela é uma decisão. E toda decisão repetida diariamente molda o destino. Olhe novamente para sua própria vida. O que ocupa mais espaço em seus pensamentos? A preocupação ou a possibilidade? O medo ou a fé? A escassez ou a abundância? As respostas para essas perguntas estão desenhando o amanhã que você viverá. Repita agora com convicção: meu caráter vale mais do que qualquer fortuna. Minha integridade abre portas que o dinheiro jamais poderá comprar. Eu prospero sem abandonar meus princípios. Cada recurso que chega às minhas mãos será usado com sabedoria e propósito. Essas afirmações não eliminam os desafios da vida, mas fortalecem a pessoa que irá enfrentá-los. Naquele momento da minha jornada, percebi que compreender o papel do dinheiro era apenas o começo. Ainda existia uma lei silenciosa, presente tanto na natureza quanto na vida, que explicava por que algumas pessoas colhem abundância enquanto outras acumulam frustrações. Era a lei da semeadura. E quando compreendi seu funcionamento, nunca mais enxerguei minhas ações da mesma maneira. Na manhã seguinte, despertei antes do nascer do sol. Ainda havia um silêncio profundo sobre a cidade. E aquele momento parecia um convite para refletir sobre tudo o que vinha aprendendo. Enquanto caminhava por uma pequena estrada, cercada por campos cultivados, meus olhos se voltaram para um velho agricultor que preparava a terra com a mesma dedicação de quem realizava uma missão sagrada. Fiquei observando em silêncio. Cada movimento era preciso, cada gesto carregava paciência. Ele não demonstrava ansiedade nem pressa. Sabia exatamente o que estava fazendo. Depois de alguns minutos, aproximei-me e perguntei: há quanto tempo o senhor trabalha nesta terra? O homem levantou a cabeça, sorriu com serenidade e respondeu: há mais de 40 anos. Olhei ao redor e vi uma plantação saudável, organizada e abundante. Era evidente que aquele homem conhecia profundamente o solo em que trabalhava. Então, fiz outra pergunta: qual foi a maior lição que a terra lhe ensinou? Ele segurou um punhado de sementes na palma da mão e respondeu algo que jamais esqueci: a terra nunca mente. Ela sempre devolve exatamente aquilo que recebe. Essas palavras ecoaram dentro de mim durante todo o dia. Enquanto caminhava de volta, comecei a perceber que essa verdade não se limitava à agricultura. Ela governava absolutamente todas as áreas da vida. Quem planta conhecimento, colhe sabedoria.
Quem planta disciplina, colhe resultados. Quem planta confiança, colhe relacionamentos sólidos. Quem planta honestidade, colhe respeito. Quem planta perseverança, colhe oportunidades. Mas quem planta desculpas, colhe arrependimento. Quem planta medo, colhe paralisia. Quem planta inveja, colhe amargura. A vida nunca interrompe esse ciclo. Ela apenas responde às sementes lançadas todos os dias. Foi então que compreendi que muitas pessoas oram por uma colheita diferente, mas continuam semeando exatamente os mesmos hábitos que produziram suas dificuldades. Querem prosperidade, mas desperdiçam tempo. Querem abundância, mas rejeitam aprender. Querem reconhecimento, mas entregam sempre o mínimo. Como esperar frutos extraordinários cultivando sementes comuns? Essa pergunta começou a transformar completamente minha maneira de viver. Passei a observar cada pequena decisão como uma semente, cada livro lido, cada palavra pronunciada, cada compromisso cumprido, cada hora investida em aprender algo novo. Nada era pequeno demais. Tudo estava preparando uma colheita futura. Você já percebeu que ninguém consegue colher uma árvore no mesmo dia em que planta uma semente? Então, por que tantas pessoas desistem dos seus sonhos apenas porque os resultados ainda não apareceram? Vivemos em uma geração que deseja recompensas imediatas, mas a natureza continua funcionando no ritmo da paciência. A semente, primeiro, desaparece. Depois, cria raízes invisíveis. Somente muito tempo depois, rompe a superfície. E apenas quem permanece firme durante esse processo tem o privilégio de contemplar os frutos. Não é exatamente assim que acontece com a prosperidade. Primeiro, ninguém acredita em você. Depois surgem as dificuldades. Em seguida, aparecem as dúvidas. Mas, se você continuar trabalhando em silêncio, chega um dia em que os resultados falam tão alto que já não precisam de explicações. Foi exatamente isso que observei nos homens mais bem-sucedidos que conheci. Eles não estavam apaixonados apenas pelos resultados, estavam apaixonados pelo processo. Enquanto outros reclamavam da disciplina, eles a abraçavam. Enquanto outros buscavam atalhos, eles fortaleciam seus fundamentos. Enquanto muitos desistiam diante da primeira dificuldade, eles compreendiam que cada obstáculo era uma preparação para responsabilidades maiores. Naquele período da minha vida, desenvolvi um hábito simples. Todas as noites eu fazia 2 perguntas antes de dormir. O que plantei hoje? E que tipo de colheita essas ações produzirão amanhã? Essas perguntas mudaram completamente meu comportamento, porque compreendi que o futuro não aparece por acaso. Ele é cultivado. Talvez você esteja esperando uma oportunidade extraordinária, mas permita-me dizer algo que aprendi observando pessoas comuns que construíram vidas extraordinárias. As grandes oportunidades quase sempre nascem da soma de pequenas atitudes realizadas diariamente. Uma página lida hoje, uma habilidade desenvolvida amanhã, uma conversa que amplia sua visão, uma decisão tomada com coragem. Tudo isso parece insignificante quando observado isoladamente, mas ao longo dos anos, essas pequenas sementes constroem um destino completamente diferente. Os ensinamentos de Jesus frequentemente utilizavam exemplos da própria natureza para mostrar que o invisível precede o visível. A semente desaparece sob a terra antes de produzir fruto. Da mesma forma, a transformação interior costuma acontecer muito antes de qualquer reconhecimento exterior. É por isso que nunca despreze os dias silenciosos. Nunca subestime os pequenos começos. Nunca abandone uma boa semente apenas porque ela ainda não floresceu. Repita lentamente para si mesmo: hoje eu planto aquilo que desejo colher amanhã. Minha disciplina é a semente da minha prosperidade. Cada ação correta fortalece meu futuro. Eu não desistirei antes da colheita.
Aguarde essas palavras no coração, porque chegará um momento em que sua maior tentação não será plantar, será desistir antes do tempo. E foi justamente nesse ponto da caminhada que percebi existir um inimigo ainda mais perigoso do que a falta de recursos, do que as dificuldades e até mesmo do que o fracasso. Era um inimigo invisível, capaz de destruir sonhos antes mesmo que eles começassem a crescer. Esse inimigo tinha um nome: medo. Depois de compreender que toda colheita começa com uma semente, imaginei que já havia descoberto o principal segredo da prosperidade. No entanto, a vida ainda reservaria uma lição muito mais profunda. Porque existe um inimigo que consegue impedir até mesmo a melhor semente de produzir frutos. Esse inimigo não faz barulho. Ele não bate a porta, não anuncia sua chegada. Ele simplesmente entra na mente, veste-se de prudência, disfarça-se de lógica e, pouco a pouco, convence a pessoa de que seus sonhos são grandes demais. Esse inimigo é o medo. Ao longo de minhas pesquisas, encontrei homens brilhantes que nunca construíram nada extraordinário. Também encontrei pessoas simples, sem estudos avançados, que transformaram completamente o próprio destino. A diferença raramente estava na inteligência. Ela estava na coragem de agir. Observei que o medo assume muitas formas. Às vezes, ele aparece como medo do fracasso, outras vezes como medo da rejeição. Há quem tenha medo de perder dinheiro, há quem tenha medo de investir, há quem tenha medo da opinião dos outros. E existe um medo ainda mais silencioso, o medo do próprio sucesso. Pode parecer estranho, mas muitas pessoas sabotam a própria prosperidade porque acreditam no fundo da alma que não são dignas dela. Elas sonham com uma vida melhor, mas quando a oportunidade finalmente aparece, encontram uma desculpa para recuar. Já percebeu isso? Quantas vezes você disse que queria mudar de vida, mas adiou aquela decisão importante? Quantas vezes teve uma ideia extraordinária e deixou que ela morresse por causa da insegurança? Quantas portas permaneceram fechadas, não porque Deus as trancou, mas porque você teve medo de girar a maçaneta? Essas perguntas não servem para condená-lo. Servem para despertá-lo. Lembro-me de uma viagem que fiz ao interior, onde conheci um jovem chamado Samuel. Ele trabalhava desde cedo, era disciplinado e possuía um talento extraordinário para os negócios. Todos reconheciam sua inteligência. Mesmo assim, sua vida permanecia estagnada. Conversamos durante horas. No fim da conversa, fiz apenas uma pergunta: Samuel, qual é a pior coisa que pode acontecer se você tentar? Ele respondeu imediatamente: posso perder tudo. Olhei para ele por alguns segundos e perguntei novamente: e qual é a pior coisa que pode acontecer se você nunca tentar? Ele permaneceu em silêncio. Foi um silêncio longo, porque naquele instante percebeu que já estava perdendo algo muito maior do que dinheiro. Estava perdendo anos de sua própria vida. Quantos sonhos morrem exatamente assim? Não por falta de capacidade, não por falta de oportunidade, mas por excesso de medo. Foi então que compreendi algo extraordinário. O medo sempre promete proteção, mas quase sempre entrega prisão. Ele convence você a permanecer exatamente onde está. Convence que esperar mais um ano é mais seguro, que o momento ideal ainda não chegou, que primeiro é preciso eliminar todas as incertezas. Mas existe uma verdade que todo grande realizador aprende cedo: o momento perfeito nunca chega. Quem espera sentir total segurança antes de agir, permanecerá imóvel durante toda a vida. Os ensinamentos de Jesus constantemente convidavam as pessoas a caminhar pela fé. Não porque o caminho fosse fácil, mas porque a confiança fortalece quem decide avançar. A coragem não elimina os desafios. Ela permite enfrentá-los sem permitir que determinem o futuro.
Foi exatamente isso que encontrei nos grandes empreendedores, líderes e visionários que estudei. Todos sentiram medo, todos enfrentaram dúvidas, todos ouviram críticas. A diferença é que nenhum deles permitiu que o medo ocupasse o lugar das decisões. Eles compreenderam uma lei simples. A coragem não vem antes da ação. Ela nasce durante a ação. Cada pequeno passo fortalece o próximo. Cada vitória sobre o medo amplia a confiança. Cada desafio vencido constrói uma identidade capaz de enfrentar desafios ainda maiores. Naquele período da minha vida, passei a realizar um exercício diário. Sempre que o medo aparecia, eu perguntava a mim mesmo: este pensamento está me protegendo ou está me aprisionando? Essa pergunta mudou completamente minha forma de decidir, porque descobri que muitos dos limites que pareciam reais existiam apenas dentro da minha imaginação. Você já percebeu que a maioria das preocupações nunca acontece? Mesmo assim, elas roubam energia, tempo, criatividade e esperança. É exatamente isso que o medo faz. Ele tenta convencê-lo a sofrer hoje por problemas que talvez jamais existam. Enquanto isso, oportunidades passam diante dos seus olhos. Pessoas extraordinárias cruzam seu caminho. Ideias brilhantes surgem. Mas você permanece parado, esperando sentir uma segurança que nunca virá. Repita agora com toda a convicção do seu coração: eu não serei governado pelo medo. Minha fé é maior que minhas dúvidas. Cada passo que dou fortalece minha confiança. Eu fui criado para avançar, não para permanecer preso. Guarde essas palavras, não apenas na memória, guarde-as em suas atitudes, porque haverá dias em que o medo baterá novamente à sua porta, e quando isso acontecer, lembre-se de que coragem não significa ausência de temor. Coragem significa escolher continuar, mesmo quando o coração acelera e o futuro parece incerto. Foi justamente depois de vencer essa batalha interior que comecei a perceber algo ainda mais poderoso. A mente humana possui uma capacidade extraordinária de transformar a realidade quando seus pensamentos, emoções, ações e sua fé caminham na mesma direção. Naquele momento, compreendi que o verdadeiro campo de batalha nunca esteve ao meu redor. Ele sempre esteve dentro de mim. E era justamente esse poder invisível da mente, fortalecido por uma fé inabalável, que abriria as portas para o próximo grande ensinamento da jornada. Depois de compreender que o medo era um dos maiores obstáculos entre uma pessoa e seu potencial, comecei a investigar uma força ainda mais profunda. Uma força que não podia ser medida com os olhos, mas que podia ser percebida nos resultados daqueles que ousavam acreditar antes de ver. Essa força era a mente guiada pela fé. Durante anos observei uma diferença marcante entre pessoas que enfrentavam as mesmas dificuldades. Duas pessoas podiam perder um emprego, enfrentar uma crise ou passar por uma grande decepção. A circunstância era a mesma, mas a resposta era completamente diferente. Uma delas dizia: minha vida acabou. A outra dizia: esta é apenas uma fase. Eu encontrarei uma maneira de recomeçar. A situação externa era semelhante, mas o mundo interior era completamente diferente. E foi nesse contraste que descobri uma grande verdade. A mente humana não apenas interpreta a realidade, ela influencia a maneira como agimos diante dela. Uma mente dominada pela derrota enxerga portas fechadas. Uma mente fortalecida pela fé procura caminhos. Uma mente alimentada pelo medo encontra justificativas para parar. Uma mente determinada encontra razões para continuar. Mas é importante compreender algo. Fé verdadeira não significa esperar sentado por uma mudança. Fé é a força interior que leva uma pessoa a agir, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. A fé coloca movimento nos sonhos. Ela transforma intenção em decisão. Ela transforma desejo em ação.
Muitas pessoas possuem grandes sonhos, mas poucas possuem uma convicção suficientemente forte para trabalhar por eles quando ninguém está olhando. Esse é o momento em que muitos desistem, quando não existem aplausos, quando os resultados ainda são pequenos, quando parece que todo esforço está sendo ignorado. Mas todas as grandes construções começam em silêncio. Uma árvore gigantesca um dia foi apenas uma pequena semente escondida debaixo da terra. Uma grande conquista um dia foi apenas uma ideia dentro da mente de alguém. Uma vida transformada um dia começou com uma decisão. Foi durante esse período de reflexão que percebi algo sobre os grandes homens e mulheres que mudaram suas histórias. Antes de conquistarem reconhecimento, eles possuíam uma imagem clara daquilo que desejavam construir. Eles viam primeiro dentro de si, depois construíam fora. Essa visão interior não era uma fuga da realidade. Pelo contrário, era uma preparação para agir sobre ela. A pessoa que não consegue imaginar um futuro melhor dificilmente terá energia para construí-lo. Por isso, todos os dias devemos perguntar: que imagem estou alimentando dentro da minha mente? Estou visualizando possibilidades ou repetindo limitações? Estou fortalecendo meus sonhos ou dando mais poder aos meus medos? Essas perguntas são importantes porque a mente sempre está sendo treinada. Cada pensamento repetido é uma mensagem enviada para sua própria consciência. Se todos os dias você repete que não consegue, sua mente começa a procurar provas para confirmar essa crença. Mas quando você escolhe cultivar pensamentos de capacidade, responsabilidade e crescimento, começa a perceber oportunidades que antes estavam escondidas. Lembro-me de uma conversa que tive com um homem chamado Daniel. Ele havia passado por uma sequência de fracassos. Seus negócios não deram certo, suas economias diminuíram e muitas pessoas ao seu redor começaram a duvidar dele. Ele poderia ter aceitado aquela situação como sua identidade. Poderia ter dito: eu sou um fracassado. Mas ele tomou outra decisão. Todos os dias, antes de começar seu trabalho, ele separava alguns minutos para lembrar quem desejava se tornar. Ele estudava, planejava, buscava conhecimento e corrigia seus erros. Não porque acreditava que tudo seria fácil, mas porque acreditava que poderia se tornar melhor. Anos depois, quando reencontrei Daniel, sua vida havia mudado completamente. Perguntei qual havia sido o momento decisivo daquela transformação. Ele respondeu: o dia em que parei de perguntar porque minha vida era difícil e comecei a perguntar quem eu precisava me tornar para vencer. Aquela resposta carregava uma sabedoria profunda, porque pessoas prósperas não gastam toda a sua energia culpando circunstâncias. Elas usam sua energia para crescer. Elas entendem que não controlam tudo o que acontece, mas controlam a forma como respondem. E essa escolha muda tudo. Repita neste momento: minha mente é uma ferramenta de construção. Eu escolho pensamentos que fortalecem meu propósito. Minha fé me dá coragem para agir. Eu sou capaz de aprender, crescer e superar. Mas lembre-se, uma mente poderosa não é construída apenas com palavras. Ela é construída com hábitos, com disciplina, com estudo, com decisões repetidas. O pensamento cria direção, mas a ação cria transformação. Não basta desejar uma vida diferente enquanto mantém os mesmos comportamentos. Não basta pedir uma nova colheita enquanto continua plantando as mesmas sementes. A mudança acontece quando a mente e as atitudes caminham juntas. Foi então que compreendi uma das maiores leis da prosperidade. A riqueza exterior é frequentemente um reflexo da organização interior. Uma pessoa desorganizada por dentro terá dificuldade em administrar grandes responsabilidades por fora. Uma pessoa sem disciplina terá dificuldade em sustentar grandes conquistas. Uma pessoa sem propósito poderá conquistar muito e ainda sentir que perdeu tudo.
Por isso, antes de buscar aumentar seus recursos, fortaleça o recipiente que irá recebê-los. Construa uma mente preparada, um caráter firme, uma visão clara, um coração alinhado com valores maiores. Porque a verdadeira prosperidade não começa quando você recebe mais. Ela começa quando você se torna alguém capaz de administrar mais. E naquele momento da minha jornada, percebi que existia uma pergunta que todos aqueles que desejavam prosperar precisavam responder. Você está preparado para receber aquilo que pede? Essa pergunta revelaria um princípio essencial sobre responsabilidade, sabedoria e o verdadeiro significado de possuir riqueza. Depois de compreender o poder da mente alinhada com a fé, percebi que existia uma verdade que muitas pessoas ignoram em sua busca pela riqueza. Elas desejam receber mais, desejam maiores oportunidades, desejam abundância, mas poucas se perguntam se estão preparadas para administrar aquilo que tanto desejam. Porque a prosperidade não é apenas uma recompensa, ela é uma responsabilidade. O dinheiro nas mãos de uma pessoa despreparada pode se transformar em uma prisão, mas nas mãos de alguém com sabedoria, disciplina e propósito, ele se torna uma ferramenta poderosa para construir, servir e transformar vidas. Essa foi uma das maiores lições que encontrei ao observar aqueles que conseguiram manter sua riqueza por muitos anos. Eles não eram apenas bons em ganhar dinheiro, eles eram bons em controlar a si mesmos. Tinham domínio sobre seus impulsos, pensavam antes de agir, aprendiam constantemente, compreendiam que cada conquista trazia consigo uma nova responsabilidade. Existe uma pergunta que poucos fazem. Se eu recebesse hoje tudo aquilo que desejo, eu teria maturidade para manter? Muitas pessoas acreditam que o problema da vida seria resolvido se tivessem mais recursos. Mas a realidade é que recursos apenas ampliam aquilo que já existe. Uma pessoa sem disciplina, com pouco dinheiro, continuará sem disciplina, com muito dinheiro. Uma pessoa dominada pelo orgulho com poucos recursos, continuará dominada pelo orgulho com uma grande fortuna. O dinheiro não cria novos comportamentos. Ele revela e fortalece os comportamentos existentes. Lembro-me de conhecer um homem chamado Miguel. Ele recebeu uma grande oportunidade depois de muitos anos de dificuldades. Finalmente, conseguiu aquilo que sempre havia pedido: dinheiro, reconhecimento, sucesso. No início, todos ao seu redor acreditavam que sua vida havia mudado para sempre. Mas algo começou a acontecer. Miguel parou de aprender, parou de ouvir conselhos. Começou a acreditar que o sucesso era resultado apenas da sua capacidade. Aos poucos, substituiu disciplina por arrogância, substituiu planejamento por impulsividade, substituiu gratidão por orgulho. E em poucos anos, aquilo que levou décadas para construir começou a desaparecer. Quando conversei com ele depois de sua queda, ele disse uma frase que jamais esqueci. Eu pensei que precisava conquistar riqueza, mas descobri tarde demais que precisava primeiro me tornar alguém capaz de carregá-la. Aquelas palavras revelavam uma grande verdade. A maior conquista de um ser humano não é acumular coisas, é desenvolver o caráter necessário para sustentar grandes responsabilidades. Por isso, antes de pedir uma porta maior, prepare seus ombros para carregar um peso maior. Antes de buscar mais oportunidades, desenvolva mais capacidade. Antes de desejar uma grande colheita, fortaleça suas raízes. A vida frequentemente testa uma pessoa antes de confiar a ela algo maior, não como punição, mas como preparação. O ferro passa pelo fogo antes de se tornar uma ferramenta resistente. A pedra passa pelo processo de transformação antes de se tornar uma obra admirada. Da mesma forma, homens e mulheres passam por desafios que fortalecem suas habilidades, sua paciência e sua sabedoria. Talvez você esteja passando por um período difícil neste momento.
Talvez esteja se perguntando por que as coisas ainda não aconteceram. Mas e se esse período não for um atraso? E se for um treinamento? E se as dificuldades atuais estiverem desenvolvendo exatamente as qualidades que serão necessárias para a próxima fase da sua vida? Essa mudança de perspectiva transforma tudo. A pessoa fraca pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A pessoa em crescimento pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Essa é a mentalidade daqueles que prosperam. Eles não ignoram os problemas. Eles aprendem com eles. Eles não negam as dificuldades. Eles extraem força delas. Foi nesse período que comecei a criar princípios que guiariam minhas decisões. Nunca permitir que o dinheiro controle minha identidade. Nunca sacrificar valores por ganhos temporários. Nunca buscar uma vitória que destrua minha paz. Nunca esquecer que a maior riqueza continua sendo quem eu me torno durante a jornada. Repita para si mesmo: eu estou me preparando para aquilo que desejo receber. Minha disciplina é maior que meus impulsos. Minha sabedoria aumenta junto com minha prosperidade. Eu não quero apenas possuir riqueza, eu quero merecer administrá-la. Essas palavras carregam uma responsabilidade profunda, porque prosperidade verdadeira não é medida apenas pelo que uma pessoa consegue conquistar. É medida pelo impacto que ela causa, pelo bem que ela gera, pela forma como ela usa seus recursos para melhorar sua própria vida e também a vida daqueles ao seu redor. Quando o dinheiro encontra um coração preparado, ele deixa de ser uma simples ferramenta de sobrevivência e se transforma em uma ferramenta de propósito. Foi então que compreendi outro princípio essencial. A prosperidade não visita apenas aqueles que desejam, ela acompanha aqueles que se preparam. E depois de entender isso, percebi que ainda faltava uma última peça nesse grande quebra-cabeça. Porque mesmo uma mente forte, uma fé firme e uma grande preparação não produzem resultados sem uma atitude fundamental: ação. A fé precisa de movimento, o sonho precisa de passos, a visão precisa de trabalho. E era exatamente essa força da ação que revelaria o próximo segredo da verdadeira prosperidade. Depois de compreender que a prosperidade exige preparação, percebi que existia uma armadilha que prendia milhões de pessoas durante toda a vida. Elas possuíam sonhos, possuíam desejos, possuíam até mesmo fé, mas permaneciam paradas, esperando que algo externo acontecesse. Esperavam uma oportunidade perfeita, esperavam um momento ideal, esperavam que todas as circunstâncias estivessem favoráveis. Mas existe uma verdade que aprendi observando aqueles que construíram grandes realizações. A vida responde àqueles que se movimentam. O desejo é o começo, a fé é a força, mas a ação é a ponte que conecta o pensamento ao resultado. Muitas pessoas confundem esperança com espera. Elas acreditam que ter fé significa apenas aguardar. Mas a verdadeira fé sempre produz movimento. Quando uma pessoa realmente acredita em algo, suas atitudes começam a demonstrar essa crença. Ela aprende, ela trabalha, ela busca conhecimento, ela se prepara, ela toma decisões, porque uma convicção verdadeira não permanece apenas dentro da mente, ela se transforma em comportamento. Foi durante essa fase da minha jornada que conheci um homem chamado Samuel, alguém que já havia aparecido anteriormente como exemplo de alguém que precisava vencer seus medos. Depois de nossa conversa sobre coragem, ele decidiu tomar uma atitude diferente. Ele não tinha todas as respostas, não possuía todos os recursos, não sabia exatamente como chegaria ao destino final, mas decidiu dar o primeiro passo. Começou estudando todas as noites, buscou pessoas mais experientes, corrigiu seus erros, tentou novamente depois dos fracassos. Muitos ao seu redor diziam:
Você está perdendo tempo. Isso nunca vai funcionar. Por que insistir em algo tão difícil? Mas Samuel havia entendido algo que poucas pessoas compreendem. Quem espera a aprovação de todos nunca realizará nada extraordinário. Toda grande construção começa com alguém acreditando em uma visão que outros ainda não conseguem enxergar. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você abandonou uma ideia porque alguém disse que era impossível? Quantas vezes deixou um sonho morrer porque outras pessoas não tinham coragem de sonhar junto com você? Quantas oportunidades desapareceram porque você esperou sentir certeza absoluta antes de agir? A verdade é que ninguém descobre o caminho inteiro antes de começar. O caminho aparece enquanto caminhamos. Assim como uma pessoa andando durante a noite não enxerga a estrada inteira, mas apenas os próximos metros iluminados pela luz que possui, também avançamos na vida, recebendo clareza passo após passo. Você não precisa conhecer todos os detalhes do futuro para começar. Precisa apenas ter coragem suficiente para dar o próximo passo. Durante meus estudos sobre sucesso e realização, percebi um padrão repetido. Os vencedores não eram pessoas que nunca falhavam. Eram pessoas que se recusavam a permanecer derrotadas. Cada fracasso era uma informação. Cada erro era uma lição. Cada obstáculo era uma oportunidade de melhorar. Eles entendiam que a ação constante cria experiência, e experiência cria sabedoria. A pessoa que nunca tenta permanece exatamente no mesmo lugar. Mas aquela que age, mesmo com medo, começa a construir uma história diferente. Foi então que compreendi uma das maiores diferenças entre aqueles que alcançam seus objetivos e aqueles que apenas sonham. Os primeiros tomam decisões. Os segundos apenas imaginam. A imaginação é poderosa, mas precisa ser acompanhada por atitude. Um pensamento sem ação é apenas uma possibilidade. Uma ideia colocada em prática pode se transformar em uma realidade. Por isso, todos os dias eu perguntava: o que estou fazendo hoje que aproxima minha vida daquilo que desejo construir? Essa pergunta simples me impedia de permanecer parado, porque grandes resultados raramente nascem de um único momento extraordinário. Eles nascem de pequenas ações repetidas com consistência, uma escolha melhor hoje, um aprendizado novo amanhã, um esforço adicional quando seria mais fácil desistir. Esses pequenos movimentos criam uma força que, com o tempo, se torna impossível de ignorar. Repita para si mesmo: eu não espero a oportunidade perfeita, eu me preparo e crio oportunidades. Minha ação diária constrói meu futuro. Cada passo me aproxima do propósito que existe dentro de mim. Eu tenho coragem para começar. Mas existe algo ainda mais profundo que descobri. A ação sem propósito pode criar movimento, mas não necessariamente direção. Uma pessoa pode trabalhar muito e ainda assim caminhar para o lugar errado. Pode conquistar dinheiro e perder a paz. Pode alcançar reconhecimento e descobrir que estava perseguindo algo vazio. Foi então que compreendi que a maior pergunta não era apenas: como posso prosperar? A pergunta mais importante era: por que desejo prosperar? Porque quando uma pessoa encontra um propósito maior, suas ações ganham uma força diferente. Ela deixa de buscar apenas uma recompensa. Ela começa a construir um legado. E foi essa descoberta que abriu meus olhos para o último grande princípio da jornada. A verdadeira prosperidade não nasce apenas da mente, da fé ou da ação. Ela nasce quando tudo isso encontra um propósito maior. Depois de compreender o poder da ação, percebi que ainda faltava uma compreensão essencial sobre a verdadeira prosperidade. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando respostas para uma pergunta: como posso ganhar mais dinheiro? Mas poucas param para fazer uma pergunta ainda mais importante: para que eu desejo essa riqueza?
Essa segunda pergunta separa aqueles que apenas acumulam recursos daqueles que constroem uma vida de significado. Porque dinheiro sem propósito pode se transformar em vazio, mas dinheiro guiado por propósito pode se transformar em uma ferramenta de transformação. Ao longo dos anos, observei pessoas que conquistaram grandes fortunas, mas continuavam insatisfeitas. Tinham casas grandes, negócios importantes e reconhecimento, mas carregavam dentro de si uma sensação de ausência. Por outro lado, encontrei pessoas que talvez não possuíssem os maiores recursos financeiros, mas viviam com uma paz, uma gratidão e uma alegria que muitos ricos jamais experimentaram. Qual era a diferença? Elas sabiam por que estavam vivendo. Elas tinham uma missão. Elas entendiam que a prosperidade verdadeira não era apenas sobre receber, mas sobre contribuir. Foi nesse momento que compreendi uma das maiores leis da realização humana. Quando uma pessoa encontra um propósito maior do que ela mesma, sua energia muda, suas decisões mudam, sua perseverança aumenta. Ela deixa de desistir facilmente porque existe algo maior guiando seus passos. Lembro-me de uma conversa que tive com um homem chamado Daniel, aquele mesmo homem que havia reconstruído sua vida depois de inúmeros fracassos. Anos depois, quando sua situação financeira havia melhorado, perguntei: Daniel, qual foi a maior mudança que aconteceu na sua vida quando começou a prosperar? Esperava que ele falasse sobre dinheiro, negócios ou oportunidades, mas sua resposta me surpreendeu. Ele disse: a maior mudança foi entender que minha riqueza não era apenas para mim. Ela era uma responsabilidade. Naquele instante, percebi que ele havia compreendido algo que muitos nunca descobrem. A abundância aumenta quando existe uma razão maior para utilizá-la. Uma pessoa que busca riqueza apenas para provar algo aos outros será sempre escrava da aprovação. Mas uma pessoa que busca crescimento para servir, construir e melhorar vidas encontra uma motivação muito mais forte, porque o ego se cansa, mas o propósito sustenta. Pergunte a si mesmo: se ninguém soubesse das suas conquistas, você ainda continuaria buscando evoluir? Se não existissem aplausos, você ainda faria o seu melhor? Se o reconhecimento desaparecesse, seu propósito permaneceria? Essas perguntas revelam a verdadeira fonte da motivação. Durante minha jornada, percebi que grandes realizações quase sempre nasceram de uma causa. Pessoas que criaram empresas importantes queriam resolver problemas. Pessoas que desenvolveram grandes ideias queriam facilitar a vida de outros. Pessoas que alcançaram sucesso duradouro tinham algo em comum: elas entregavam valor. Elas entendiam que o mundo recompensa aqueles que encontram maneiras de servir. Essa não é apenas uma estratégia de negócios, é um princípio de vida. Quanto mais valor você desenvolve dentro de si, mais valor consegue oferecer ao mundo. Quanto mais conhecimento adquire, mais soluções pode criar. Quanto mais cresce como pessoa, maior se torna sua capacidade de impactar outros. Foi então que percebi que prosperidade começa como uma transformação interna, mas se completa quando se torna uma bênção compartilhada. Não se trata apenas de perguntar: quanto posso ganhar? Mas também: quanto posso contribuir? Quantas pessoas posso ajudar? Que legado desejo deixar? Porque no final da jornada, não serão apenas as coisas que possuímos que definirão nossa história. Serão as vidas que tocamos, os problemas que resolvemos, a diferença que fizemos enquanto estivemos aqui. Repita para si mesmo: minha prosperidade tem um propósito. Minha riqueza será uma ferramenta para o bem. Eu cresço para poder contribuir ainda mais. Minha vida possui uma missão maior do que apenas acumular. Mas existe uma última verdade que precisa ser compreendida.
Todas as lições dessa jornada, a transformação da mente, a superação do medo, a fé, a ação e o propósito, precisam conduzir a uma decisão. Porque conhecimento sem aplicação não muda destinos. A pessoa pode ouvir centenas de mensagens inspiradoras, ler inúmeros livros e aprender grandes princípios, mas tudo permanece igual até que uma escolha seja feita. Uma escolha sobre quem ela será daqui para frente. Foi então que percebi que toda jornada de transformação chega a um momento decisivo. O momento em que uma pessoa olha para sua antiga versão e decide: eu não continuarei vivendo da mesma maneira. Esse momento seria o começo do último ensinamento, o aviso mais importante sobre dinheiro, riqueza e o verdadeiro significado da prosperidade. Cheguei então ao ponto mais importante de toda essa jornada. Depois de compreender que a riqueza começa na mente, que o medo precisa ser vencido, que a fé precisa caminhar junto com a ação e que a prosperidade precisa estar conectada a um propósito maior, uma última verdade precisava ser revelada. Uma verdade que muitos descobrem tarde demais. O maior perigo do dinheiro não está em possuí-lo, está em permitir que ele possua você. Durante minha vida, observei pessoas passarem anos perseguindo riquezas, acreditando que quando finalmente alcançassem seus objetivos, encontrariam felicidade, paz e realização. Elas diziam: quando eu tiver mais dinheiro, finalmente descansarei. Quando eu alcançar o sucesso, minha vida terá sentido. Quando eu conquistar tudo o que desejo, serei completo. Mas muitas dessas pessoas chegaram ao destino que tanto buscavam e descobriram que estavam carregando o mesmo vazio que existia antes da conquista, porque nenhum recurso externo consegue preencher uma ausência interna. O dinheiro pode comprar conforto, pode abrir oportunidades, pode facilitar caminhos, mas ele nunca poderá substituir caráter, amor, fé, propósito e paz interior. Essa foi uma das maiores lições que aprendi estudando a vida de homens e mulheres que alcançaram grandes níveis de sucesso. Aqueles que colocavam o dinheiro acima de tudo acabavam perdendo as coisas mais valiosas. Mas aqueles que colocavam valores maiores acima do dinheiro conseguiam usar a riqueza sem serem dominados por ela. Essa é a diferença entre possuir algo e ser possuído por aquilo. O dinheiro deve estar nas suas mãos, nunca no comando do seu coração. Pense por um instante, se amanhã você perdesse tudo aquilo que possui, quem você seria? Sua identidade desapareceria junto com seus bens? Ou você ainda teria dentro de si a força, o conhecimento e a determinação para reconstruir? Essa pergunta revela onde está sua verdadeira riqueza, porque bens materiais podem ser destruídos, empresas podem fechar, circunstâncias podem mudar. Mas uma mente treinada, um espírito fortalecido e um caráter construído permanecem como uma fonte que pode gerar novamente. Foi nesse momento que compreendi o verdadeiro significado do aviso de Jesus sobre o dinheiro. O problema nunca foi a existência da riqueza. O problema sempre foi quando a riqueza ocupa um lugar que pertence a algo maior. Quando o dinheiro se torna o objetivo final, a pessoa perde sua liberdade. Mas quando o dinheiro se torna uma ferramenta para cumprir um propósito, ele encontra seu verdadeiro significado. A prosperidade mais profunda não é medida apenas pelo tamanho da conta bancária. Ela é medida pela paz que existe dentro de você, pela capacidade de levantar depois de uma queda, pela disposição de continuar aprendendo, pela coragem de servir, pela sabedoria de reconhecer que tudo aquilo que recebemos também carrega uma responsabilidade. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu ainda estou longe de onde desejo chegar. Mas permita-me lembrar algo importante.
Toda grande transformação começa com uma decisão. Uma decisão de mudar pensamentos. Uma decisão de abandonar velhos padrões. Uma decisão de agir mesmo quando existe medo. Uma decisão de confiar que seu futuro pode ser maior do que seu passado. Não importa onde você está hoje. O ponto de partida não define o destino. O que define o destino são as escolhas que você faz a partir deste momento. Repita com convicção: eu sou responsável pela construção da minha vida. Minha mente será guiada pela fé, não pelo medo. Minha riqueza terá propósito. Eu usarei meus recursos para construir, servir e crescer. Eu não serei escravo do dinheiro. Eu serei um administrador sábio dele. Guarde essas palavras, porque a verdadeira prosperidade não começa quando você recebe mais. Ela começa quando você se torna mais. Mais consciente, mais disciplinado, mais preparado, mais alinhado com aquilo que acredita. Ao final desta jornada, existe apenas uma pergunta que permanece. Você está buscando apenas ter mais? Ou está disposto a se tornar alguém maior? Porque o mundo não muda quando uma pessoa simplesmente ganha mais dinheiro. O mundo muda quando uma pessoa transforma sua mente, fortalece seu caráter e usa aquilo que possui para criar algo maior do que ela mesma. A riqueza verdadeira nunca foi apenas sobre acumular, sempre foi sobre evolução, sobre crescimento, sobre deixar uma marca positiva, sobre entender que o maior tesouro que alguém pode construir está dentro de si. E talvez esse seja o maior aviso de todos. Antes de pedir uma grande bênção, prepare o coração para carregá-la. Antes de buscar uma grande conquista, prepare a pessoa que irá recebê-la. Porque quando a mente está preparada, o coração está alinhado e as ações estão em harmonia com um propósito maior, a prosperidade deixa de ser apenas um sonho distante. Ela se torna uma consequência natural de quem você decidiu se tornar. E essa decisão começa agora. Se esta mensagem tocou o seu coração de alguma forma, eu quero convidar você a fazer uma reflexão profunda neste momento. Talvez durante este vídeo você tenha percebido que a verdadeira riqueza começa muito antes do dinheiro chegar às suas mãos. Ela começa na sua mente, nas suas escolhas, na sua fé e na pessoa que você decide se tornar todos os dias. Lembre-se, o dinheiro pode mudar circunstâncias, mas somente uma mente transformada pode mudar um destino. Se você acredita que esta mensagem pode ajudar alguém que está passando por dificuldades, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma palavra no momento certo pode despertar uma pessoa que estava quase desistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens de motivação, prosperidade, fé e crescimento pessoal. Deixe o seu like, pois ele ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E eu quero fazer um convite especial para você. Comente aqui embaixo uma frase de compromisso com o seu futuro. Escreva: eu escolho crescer, eu escolho prosperar. Eu não vou desistir. Que essas palavras sejam uma declaração da pessoa que você está construindo a partir de hoje. Nunca se esqueça, grandes mudanças começam com pequenas decisões. Uma nova vida pode começar com um novo pensamento, uma nova atitude e uma nova escolha. Que você tenha sabedoria para administrar suas conquistas, coragem para enfrentar seus desafios e fé para continuar caminhando, mesmo quando o caminho parecer difícil. Obrigado por estar aqui até o final. Continue acreditando. Continue aprendendo, continue avançando, porque o futuro pertence àqueles que têm coragem de construir, todos os dias, a melhor versão de si mesmos. Nos vemos no próximo vídeo.